Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva e nós vamos ver agora nessa aula uma aplicação, mais uma aplicação, né, do Teorema das Colunas, do interessante Teorema das Colunas. Esse problema aqui é a soma dos cubos dos n primeiros inteiros positivos. Na verdade, o que eu preciso fazer é calcular o somatório de k ao cubo quando k varia de 1 até n. Em aula anterior, nós já resolvemos esse problema para o caso k ao quadrado. E na ocasião, para o caso k ao quadrado, nós usamos o seguinte artifício. Nós substituímos esse k ao quadrado por k que multiplica k mais 1. Por que nós fizemos isso? Porque a gente, para poder aplicar o Teorema das Colunas, é interessante que a gente precisa ter produto de inteiros consecutivos. Que esse é o formato do Teorema das Colunas, né? Produto de inteiros consecutivos, evidentemente, para valores inteiros de k. Tá? Então eu fiz isso, só que aí a gente observa que k que multiplica k mais 1 não é exatamente k ao quadrado. Há de se fazer uma correção aqui, né? Para que eu tenha essa igualdade. Então eu subtraio k. E aí a gente percebe que isso aqui, ó, esse polinômio, essa expressão algébrica, ela é igual a k ao quadrado. Com isso, a gente atacou o problema usando o Teorema das Colunas. A gente vai fazer agora uma coisa semelhante para o caso do k ao cubo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Para o caso de k ao cubo, eu preciso fazer aparecer, evidentemente, k ao cubo e somente k ao cubo aqui dentro, né? Usando o produto de inteiros consecutivos. Então, certamente eu tenho que ter k que multiplica k mais 1 vezes k mais 2. Aí aparece o termo k ao cubo. Bom, a gente também percebe que essa expressão ela não é k ao cubo, ela precisa de correção. Só que essa expressão algébrica aqui, ela é k ao cubo mais 3k ao quadrado mais 2k. Então, a correção que a gente precisa fazer é menos 3k ao quadrado menos 2k. Tudo bem? E agora, a gente encontrou uma expressão. Tem que chamar atenção para uma coisa. Esse k ao quadrado aqui, a gente já tem do exercício anterior, feito em aula anterior, né? A gente já sabe quanto vale esse carinha aqui. Se a gente não soubesse, a gente teria que aplicar o mesmo raciocínio, ou seja, ia ter que refazer o que a gente fez na aula anterior para o caso k ao quadrado. Escrever k ao quadrado como k que multiplica k mais 1 menos k. Não precisa, a gente vai usar o resultado anterior, tá? Da aula anterior. Então, eu fico com essa expressão. Vou apagar aqui, tá? Abrindo o somatório. Tá? Vai ficar com k variando de 1 a n, de quê? K que multiplica k mais 1 vezes k mais 2. Menos somatório de 3k ao quadrado. Também com k variando de 1 a n. E a mesma coisa agora para o 2k. Também com k variando de 1 a n. Bom, nós já conversamos anteriormente a respeito dessa abertura, que é válido, né? E o que a gente vai fazer agora é tentar escrever isso aqui como um binomial, justamente para poder aplicar o Teorema das Colunas. Para eu poder escrever isso aqui como binomial, eu preciso ter um 3 fatorial dividindo. E eu vou compensar colocando 3 fatorial aqui, multiplicando. Tudo bem? Já falamos também a respeito dessa compensação, da validade dessa ação. Esse 3 aqui também pode sair e esse 2 também pode sair. 2. Agora, esse carinha aqui, ó, ele pode ser escrito como binomial de k mais 2 sobre 3. Ele é o binomial de k mais 2 sobre 3. E eu vou aplicar o Teorema das Colunas agora. O que diz o Teorema das Colunas? O Teorema das Colunas diz que 3 fatorial é 6. O Teorema das Colunas diz que
Tomando o último elemento, quem é o último elemento desse somatório? É n mais 2 na classe 3. Eu avanço uma unidade na linha, fica n mais 3, e também avanço uma unidade na coluna, 4. E aí fico com essa expressão, 6 vezes binomial de n mais 3 na classe 4. E agora fica 3 somatório. Aliás, somatório não, porque eu já tenho esse somatório aqui. Eu vou colar da aula anterior, que nós fizemos, esse k ao quadrado. Esse somatório aqui dá n que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1. Tudo isso dividido por 6. Menos 2 vezes, também tomando de aula anterior, eu tenho o somatório de k, que é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, fico com essa expressão aí. Na verdade, nós já resolvemos o nosso problema. O que a gente está tentando fazer é escrever de uma forma mais elegante, né? Fazendo as contas aqui, fica 6, n mais 3 fatorial, n mais 3, binomial de n mais 3, é n mais 3, vezes n mais 2, vezes n mais 1, vezes n, binomial de n mais 3 na classe 4, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Menos, agora, 3. Esse 3 posso cancelar com esse 6, fica 2, né? Então, fica n que multiplica n mais 1, 2n mais 1, tudo isso sobre 2. Menos n que multiplica n mais 1 sobre... só isso, mas eu vou mexer nessa expressão aí. Eu vou fazer com que elas fiquem com o mesmo denominador. Deixa eu ver uma maneira boa de fazer isso. Eu posso cancelar esse 3 vezes 2 vezes 1 com esse 6. E aqui eu tenho o denominador 4. Eu posso fazer com que todos eles tenham o denominador 4. Para isso, basta multiplicar aqui por 2, aqui também por 2, e aqui eu vou colocar um 4 e aqui também um 4. Tudo bem? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui. E agora eu vou colocar em evidência, esse termo aqui, ó. N mais 1 vezes n sobre 4. N, que multiplica, aliás, n mais 1 sobre 4, a mesma coisa aqui. Fazendo essa fatoração, tá? Colocando em evidência n mais 1 vezes n sobre 4, eu vou ficar com, vamos ver. Então, ficou assim, n que multiplica n mais 1 sobre 4 em evidência, e o que sobrou está aqui dentro dos colchetes. Fazendo as contas, desenvolvendo aqui esse produto, eu encontro esse trinômio. Fazendo a distributiva do 2, eu encontro essa expressão aqui e o menos 4. E a gente percebe aqui que esse mais 6 pode ser cancelado com esse menos 2 com esse menos 4. E a expressão que vai sobrar aqui dentro, no interior, é n ao quadrado menos, aliás, mais n. Tudo bem? Então, finalizando aqui as contas, vai ficar n que multiplica n mais 1. Em vez de escrever sobre 4, eu vou botar sobre 2. Porque aqui eu posso botar o n em evidência, vai ficar n que multiplica n mais 1. Vou pegar o 2 que antes estava aqui e vou colocar agora, só para ficar num formato mais agradável aos olhos, mais interessante, mais elegante. E a gente percebe com facilidade que nós temos aqui, ó, n que multiplica n mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado. Uma coisa curiosa é que essa expressão que está aqui dentro dos colchetes, ela é exatamente a soma dos n primeiros inteiros positivos. Né? N que multiplica n mais 1 sobre 2. Inclusive, nós usamos isso lá para chegar a esse resultado. Né? Nós acabamos de usar isso. Esse resultado é bem interessante por isso. Né? Tá aqui uma aplicação belíssima do Teorema das Colunas. Nós fizemos anteriormente, lembrando que nós fizemos para k ao quadrado. Tá? E na ocasião, quando nós fizemos para k ao quadrado, nós apresentamos também outras duas soluções. Uma usando o desenvolvimento binomial e uma outra usando um sistema de equações. Eu convido vocês a olhar mais uma vez aquela aula em que nós fizemos isso e tentar aplicar aqueles outros dois métodos para cá, para essa situação.
Tá? No caso aqui, nós vamos ter que, para fazer pelo binômio de Newton, usando o desenvolvimento binomial, nós vamos tomar n mais 1 elevado à quarta. Na ocasião anterior, nós fizemos n mais 1 elevado a 5. Né? Nós vamos fazer com n mais 1 à quarta. E para resolver pelo sistema, nós vamos tomar um polinômio do quarto grau, tá? Que a gente tem um somatório ali de termos de polinômio terceiro grau. Então, a gente vai tomar um polinômio do quarto grau, portanto, 5 coeficientes. E deixo aí a cargo de vocês tentarem resolver, aplicar aquela mesma técnica, aquelas duas técnicas para esse problema. Lembrando aí que o caso do sistema, ele também se aplica a qualquer outra, o sistema que nós usamos naquela aula, se aplica a qualquer outra, qualquer PA de segunda ordem. Você pode usar aquela ideia ali do sistema, tudo bem? Bom, está aqui e com isso a gente encerra essa aula.